dizer em Mateus 6,6: quando porém orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto, que vê secretamente, te recompensará. Então, você tem feito isso? Qual tem sido o nível? Será que você entra no seu quarto, abre a Bíblia, lê o versículo, amém, mesmo atento com Deus? O nosso devocional não é simplesmente cumprir o ritual, não é ritual. Hoje em dia é tempo com Deus, hoje em dia é presença, é tempo de qualidade, é você falar com Ele, Senhor, já aconteceu isso, eu preciso da sua ajuda. É conversar, sabe? O Espírito está disposto a isso. Você tem buscado, você tem construído esse firme fundamento? A palavra de Deus em Lucas 6,47 vai dizer: a qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. Então, você tem que se achegado a Ele, porque o Espírito sempre está à nossa espera. Ele sempre está aqui falando assim: ei filha, eu estou aqui. Você tem que se achegado a Ele, você tem sido semelhante a Ele. Qual tem sido o seu sacrifício? Você tem entregado uma adoração perfeita a Ele? Ou a sua adoração é aquela adoração, glória a Deus no culto de domingo, glória a Deus no culto de quinta, e é isso? É isso que você tem entregado? É isso que você tem entregue? Eu anotei aqui que sem sacrifício é sobrenatural de Deus. Às vezes a gente vem aqui na igreja e fala assim: ah, Senhor, mas você não se manifestou de uma forma tremenda essa noite para mim. Por quê? Você tem entregado um sacrifício qualquer e quer que Ele te entregue o sobrenatural? Isso tem queimado no meu coração. Eu não estou querendo que brigar comigo, porque isso tem sido para mim também. Será que eu venho aqui aos domingos, às quintas-feiras, e eu chego aqui e eu falo assim: glória a Deus, Senhor, sabe para minha casa, eu assisti Netflix e isso, tá bom? E aí eu chego no domingo e quero que a presença de Deus se manifeste sobre nós. E aí eu chego em casa e eu quero falar, eu quero que Deus me mostre o que tem de errado na minha vida, eu quero que Deus me mostre, me dê discernimento espiritual para saber das coisas. Não é assim. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A Ele é dada majestade. Então, sem esse sacrifício, não existe sobrenatural. Aí eu me perguntei: tá bom, Senhor, mas como eu faço para manter essa chama acesa? Tá, a gente tem que ler a palavra, ok, a gente tem que ter um tempo devocional, mas como eu faço para manter realmente essa paixão, esse amor queimando no meu coração diariamente? Aí eu fui lá em Tiago 4, do 7 a 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, gente de medida, purificai o coração. Purificação. Como que nós mantemos a chama acesa? Primeiramente, se achegando a Deus. O Senhor está à sua espera. O Senhor está aqui te esperando no seu quarto, no seu secreto. Ele só precisa disso aqui, ó. Oi, Deus, tudo bem consigo? E Ele começa a falar com você. Então, a primeira parte para você conseguir manter essa chama acesa é se achegando a Deus. Ele está o tempo inteiro do seu lado. Você chega a Ele, eu vou lavar uma louça. Deus, está difícil, hein? Então, louça boa nesse dia. É isso, é criar intimidade, é falar com Ele como se Ele fosse uma pessoa que está ali do lado, porque Ele está se santificando. Se achegando a Deus, se santificar. A palavra é a verdade nos liberta. Então, se achegando a Deus, a gente se achega como? Lendo a palavra, tendo um tempo de devocional diário. Isso é uma consequência. A santificação é uma consequência da sua entrega. Porque não tem como fogo arder na sua alma, no seu coração, e você não mudar. Não tem como o Espírito Santo estar em você e você não se incomodar com algumas atitudes. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. É minha experiência com o Espírito Santo, né? Mas vou falar. Há um tempo eu gostava muito de ouvir músicas seculares de romance em inglês, porque eu adorava saber a tradução. Eu amava ir lá e falar assim: nossa, a tradução, essa letra aqui da Adele, Jesus, fala tudo, né? Não, eu amava isso, eu gostava de ouvir e falava: nossa, não tem nada a ver. E foi na pandemia, mais ou menos, que eu comecei a me chegar mais a Deus, porque eu ficava muito em casa. E eu marco a pandemia como o meu encontro verdadeiro com Deus, porque foi quando eu entendi o que é um devocional. E aí, nisso, eu comecei a buscar Deus e isso foi me incomodando. Ninguém chegou pra mim e falou assim: Melissa, você não pode ouvir essa música. Melissa, isso tá errado. Não, ninguém chegou pra mim. Isso começou a me incomodar. Eu falei assim: nossa, eu sou uma ministra de louvor. O que eu tô consumindo era pra ser só louvor. Era pra os meus ouvidos têm que adorar a Deus também. Então, por que eu tô fazendo isso? Isso começou a me incomodar. Então, assim, a
porque a Melissa precisa mudar essas coisas. Talvez ele trabalhe de outra forma com você. Mas se santificando é o segundo passo. E o terceiro passo, eu coloquei essa busca diária e essa perseverança, porque em Levítico 6:12 estava ali dizendo: acenderá a lenha a cada manhã. A cada manhã. O fogo não pode apagar. Como que você viveu no domingo com Deus e na segunda o fogo não está ali? Não tem como. O fogo não pode se apagar. A cada manhã você deve colocar lenha. Colocar lenha. A lenha, eu estava trabalhando com o Júnior, eu acredito que possa ser a palavra de Deus, o louvor. Porque se o fogo é a presença de Deus, o que alimenta a presença de Deus na nossa vida? É uma dedicação, é a leitura da palavra. A palavra, você pode ler o mesmo versículo todos os dias. Eu estava falando sobre isso esses dias. Todos os dias você pode ler o mesmo versículo. O Espírito Santo pode te trazer uma revelação diferente desse versículo a cada manhã. Então, as misericórdias se renovam a cada manhã, a palavra se renova a cada manhã. O Senhor, Ele fala com você de uma forma diferente a cada manhã. Então, continue. Persevere, não desista. Não ache que só porque hoje o seu devocional só foi em choro, que amanhã Ele não vai derramar glória sobre você. Eu costumava ficar muito frustrada com isso. Eu chegava e falava assim: caramba, Deus, por que eu não sou assim? Ai, não acredito que eu entro no quarto e eu glória. Eu sou muito chorosa. Eu chego e eu já estou chorando. Eu falo: oi, Deus, eu não estou nem triste. Aí eu: oi, Senhor, então, eu estou muito mal. É tipo isso. E eu falava: nossa, eu vejo minhas amigas contando, falando: nossa, que eu entrei no devocional e Deus me mostrou, não sei quem. E aí eu comecei a orar e eu: Jesus, por que essas coisas não acontecem comigo? Mas é o tempo de Deus. Deus trabalha de formas diferentes. Talvez aquele momento ali era um momento para eu quebrantar meu coração, para eu me render aos pés dele, para chegar aqui e eu realmente conseguir entender o que as pessoas estão passando, o que as minhas amigas estão passando. Então, as formas de Deus se manifestar de formas diferentes, eu acho isso muito engraçado, porque uma vez eu estava nessa de reclamar, né? Coitada. Aí eu estava viajando e eu fiquei muito assim: Senhor, por quê? Por que eu não sinto a sua presença? Por que eu não tenho essa coisa assim: meu Deus, é fogo, é Deus, por que eu só choro? Sabe? E tinha tempos nessa época que eu não chorava. E eu falava assim: tem alguma coisa de errado? Eu estou fazendo tudo certinho. Estou fazendo devocional toda manhã, mas sabe, parece que eu estou estagnada. O famoso silêncio de Deus. E aí eu cheguei e eu falei: Senhor, hoje vai ser diferente, eu vou fazer devocional. E eu só saio daqui quando o Senhor me mostrar alguma coisa. E eu lembro que eu estava viajando e era um lugar que tinha muita planta, era muito verde. E aí tinha um banquinho bem no meio das árvores assim. E aí eu cheguei lá, aí eu falei assim: Senhor, eu vou ler o versículo, eu preciso sentir a sua presença. Eu preciso sentir alguma coisa diferente. Eu preciso sentir alguma coisa diferente. E eu comecei a repetir isso. Eu lembro que estava muito calor esse dia, porque era área de praia, essas coisas assim, e não tinha vento. Não tinha vento. E aí eu comecei a orar e tipo, uma hora que eu não tinha palavras. Aí eu falei assim: agora tá com o Espírito Santo, ele vai orar por mim. E aí eu agachei assim e eu falei assim: Senhor. Aí eu fiquei meio com aquele sentimento de frustração, eu confesso. Mas nesse momento, eu não sei como explicar. Eu não sei, vocês podem achar que é loucura, vocês podem achar que eu estou inventando, mas veio um vento muito forte. Era um vento que eu me arrepiei inteira nesse dia. E eu começava a chorar, eu não estava passando por problema nenhum, eu estava de férias, viajando na praia, eu não tinha problema algum. E veio um vento que só parou quando eu me entendi que aquilo era a presença de Deus. E eu comecei a chorar, e eu comecei a glorificar a Deus. Eu falava: sim, o Senhor está aqui, sim, o Senhor se mostra de forma diferente. Eu não preciso chegar aqui e ouvir o Senhor e gritar, espernear. Essa é a forma de uma pessoa. Deus fala com a pessoa dessa forma, Deus tem visões para essa pessoa. Para mim, Deus tem outro não. Então, naquele dia eu entendi que a forma que Deus se mostra não é a nossa forma. Só basta nossos olhos estarem abertos para ver, e nossos ouvidos para ouvir, e nosso corpo para sentir a presença de Deus. E ultimamente eu tenho comentado muito sobre isso, porque por toda a minha vida eu me senti um pouco deslocada. E eu falo isso com as pessoas mais de perto, assim, porque eu realmente estava com o problema, era eu. Eu falo: gente, será que eu tenho um problema? Não é possível. Eu sempre me senti deslocada. Eu sempre fui evangélica,
me sentido muito diferente. E tinha épocas que eu chegava em casa e eu falava assim, eu não entendo. Eu não entendo porque eu faço tudo ao meu alcance e nunca consigo me sentir parte de um grupinho, nunca consigo me sentir parte de grupos nem na igreja. Eu sempre era separada, eu não conseguia entender isso. Até que Deus, Ele fala de forma diferente. Você é separada. Você é escolhida. E não é só comigo, cada um tem o seu nível e o seu lugar de separação. Onde Deus quer te separar de coisas. Pode ser no trabalho, pode ser na escola, na faculdade, pode ser em coisas na internet, pode ser em artes musicais. O Senhor nos separa para algo que Ele predestinou pra gente. E esses dias eu tenho escutado, inclusive eu recomendo para todo mundo, Amado Timóteo, do Marcos Teles. E nisso ele canta, ele meio que faz dissertação. Não sei, ele fala de uma forma cantada e depois ele canta, e nisso ele fala sobre a experiência meio que de Paulo falando para Timóteo. E, gente, isso é incrível, é incrível. Você chora rios, e ele fala assim, cara, o evangelho é isso, é você ser separado, é você sofrer por amor a Jesus e morrer. Você foi chamado para isso, para queimar, para que essa chama se manter acesa no seu coração todos os dias da sua vida. Você é separado para isso, Deus te chamou para isso. Essa é a sua missão, não negligencie isso. O Senhor está disposto, Ele está te esperando com o sobrenatural dele, mas Ele precisa de um passo seu. Ele precisa de um bid seu. Ele precisa de você começar a buscar, Ele precisa de você ser perseverante. Não negligencie isso, o Senhor tem o sobrenatural para você. Assim como Ele tem para outras pessoas. A gente admira a vida do Júlio, que ele está aqui hoje pregando, mas isso é resultado de uma perseverança. Como Deus faz na vida dele, Ele também pode fazer na minha, na sua. Nós não somos diferentes disso porque é um único Deus. E Ele não faz separação de pessoas. Então Ele te escolheu para algo, mas Ele precisa que você dê o primeiro passo. Ele está te esperando com tudo, mas Ele precisa que você se achegue a Ele. Que você mantenha essa chama queimando dia e noite, noite e dia, até que Ele confie o suficiente em você para te entregar a promessa. É isso, essa é a chave. É você perseverar em Cristo. É você queimar a lenha todo santo dia. É você dizer, Deus, sou eu aqui de novo. Tá difícil, mas eu tô aqui. Tá complicado, mas eu tô aqui. Eu creio na tua promessa, eu creio que eu sou separada, eu sou escolhida. Ei, Timóteo, eles podem, você não. Isso é uma coisa que me marcou muito. Cara, eles podem, você não. Eles negligenciam a presença, você não. Você é separado, você é escolhido. Vai doer na sua pele, mas esse é o Evangelho. É para isso que Deus te chamou, é para você queimar todos os dias, é para você soltar a palavra para uma pessoa que você nunca viu na vida. Esses dias eu pedi uma coisa, a Ingrid sabe. Esses dias eu cheguei, eu estava em casa, aí eu pedi uma coisa, do iFood não, eu pedi Uber entrega. Aí o moço veio, né? Aí ele veio me entregar, eu peguei e paguei. Aí ele falou assim, moça, a senhora pode me dar um pouco de água? Aí eu falei assim, claro. Aí eu fui lá, eu peguei a garrafa do moço, fui na geladeira, enchi a água, enquanto estava enchendo a água. Eu não sei, não me pergunte por quê. Eu falei assim, eu preciso pegar um bombom que eu tenho guardado, que eu estava guardando para depois do almoço, e eu preciso entregar ele e falar que Jesus ama ele. Aí eu falei, gente, por que isso veio na minha cabeça? Meu Deus, não é possível. Aí eu falei, cara, Senhor, ele vai achar que eu sou maluca, ele vai achar que essa garota tá louca, ela não sabe o que tá fazendo. Aí eu falei, eu não vou ligar, eu não vou deixar isso passar. É uma oportunidade, pode ser que ele precise ouvir isso. Ele pediu a Deus chocolate. Eu peço coisas assim pra Deus. Eu falo assim, nossa Deus, eu já queria tanto que eu conseguisse me sair. E sério, acredite se quiser, eu consigo. Deus trabalha nos detalhes com a gente. É só você chamar ele pra perto, confessar ele, falar, Senhor, eu tô aqui, hoje meu problema é que eu quero uma saída. Entendeu? E nesse dia eu fiquei com muita vergonha. Eu peguei e fiz logo, falei com o moço, olha, não me pergunte por quê. Jesus mandou te entregar e ele disse que ele te ama. O menino pegou, eu acho que ele ficou meia hora parado na minha porta. E eu não fiquei olhando, eu peguei o entreguei, eu saí correndo. Eu falei, tchau. Aí eu fui contar pra ele, eu falei, amiga, tu não acredita o que aconteceu? Eu não sei se eu tô ficando maluca. Mas é sobre isso, é você, aos poucos, praticar a obediência. Eu comecei a sentir os incômodos do Espírito Santo, e mediante isso eu fui me entregando, eu fui abdicando das coisas, eu parei de ouvir as músicas, eu parei de usar certas roupas, eu parei de ter certos costumes, mediante a obediência. Deus
dois tópicos aqui. O que podemos ser em Deus se nos dedicarmos a uma vida santa e correta? Eu comecei a pensar nisso e eu falei assim, cara, você já parou para ler e ver as manifestações de Deus no Antigo Testamento? São coisas loucas. É maná descendo do céu, é muro de fogo, é isso e aquilo, é o mar se abrindo. Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo. Mas qual tem sido a nossa dedicação? Os heróis da fé, se você for ver, horas, dias orando, são horas, 12 horas. E esses dias o Júlio postou no Instagram dele, você lembra? A estatística de tempo de oração no Brasil. 15 minutos a 20 de oração. É a estatística no Brasil de crentes que estão orando de 15 a 20 minutos. E querem manifestações sobrenaturais de Deus. Você está entendendo o que Deus quer entregar nesse monte? Ele tem maná do céu, ele tem mar se abrindo, ele tem muro de fogo, mas ele precisa da sua dedicação, da sua perseverança. Eu falo para mim mesmo, quanto tempo eu tenho dedicado de oração? É um minuto? É um minuto que o meu Deus merece? É um minuto de oração que o seu Deus merece? São o quê? 40 minutos no episódio de uma série e 1 minuto para oração? São 40 minutos no episódio de uma série e ler 3 versículos e não entender nada e deixar por si só? É isso que ele merece. Ei, nós somos jovens, mas nós somos chamados como geração eleita, sacerdócio santo. É isso que ele te chama para perto, ele quer que você vá e faça por ele. Tem vidas esperando a gente lá fora e a gente está confortável com o tempo. Tem vidas lá fora que precisam de uma palavra, mas a gente está confortável em sentar aqui domingo e quinta-feira e não ter tempo com Deus. Como que a gente usa sobrenatural? Como se esse é o nosso nível? Entende? É isso que tem me queimado, me falando assim, eles acordam. Ei, eles podem assistir série, você não. Ei, eles podem ir para as festinhas, você não. Ei, eles podem voltar o culto, você não. Você é separado, você é escolhido. Você não pode. Você não pode. É o preço do Evangelho. É o preço do Evangelho, morrer por Cristo, se sacrificar por Cristo, porque essa é a nossa missão. Nós não estamos aqui para ficar de bandeirinha, para cantar bonito, para tocar bonito. Não, nós estamos aqui por uma missão, ganhar vidas, porque Ele vem buscar uma igreja santa. E qual tem sido a nossa dedicação? É isso que eu te pergunto, qual tem sido? Nós somos diferentes, nós somos separados por Deus para algo extraordinário. Mas nós precisamos nos dedicar e nos comportar e firmar a nossa identidade em Cristo a tal ponto que nós vivamos como se nós já tivéssemos algo predestinado, o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus na terra, um avivamento sobre a nossa igreja. Quantos têm orado por isso pela igreja relevante? Isso tem me incomodado. Como que a gente passa o culto sem sentir a presença de Deus? Como que a gente aceita sair daqui frio? Sair daqui pior que entrou? Como podemos sair e aceitar isso? Ir lá na pizzaria comer, dormir, amanhã na faculdade, amanhã tem trabalho, e eu vou, quinta-feira eu tô lá de novo. O nosso coração tem queimado a tal ponto para orar por um evangelismo, para o Senhor enviar vidas para nós, para que o Senhor venha trazer um avivamento sobre a nossa igreja, para que o Senhor venha fazer a nossa igreja verdadeiramente relevante sobre o nosso bairro, que nossos jovens venham convidar outros jovens e trazer jovens para o nosso meio. Essa tem sido a nossa oração, sinceramente. É isso que eu quero dizer. Eu quero que você tenha essa chama ardendo. Que o fogo continue ardendo sobre o seu coração. Não só durante o culto, que você ouviu uma palavra naquele estado, mas sim no dia seguinte, quando você acorda, você lembrar dessa palavra e falar: hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou orar mais 1 minuto sequer. Eu tenho testemunhos do que Deus fez no meu ministério quando eu comecei a praticar. Eu não sei quem lembra quando o Júlio colocou um relógio de oração pra gente. Aí ele falava: vocês vão orar no total meia hora. Aí aqui vocês vão orar por isso, aqui por isso. Eu lembro até hoje que eu era muito envergonhada e todo mundo aqui sabe que eu evolui muito com a ajuda dos meus amigos de ministério. Eu consegui evoluir bastante, eu consegui ministrar pela primeira vez para uma igreja, eu consegui. Mas foi mediante um secreto também, porque eu orava e eu chorava e falava assim: Deus, o Senhor
mediante a isso que o Senhor fez grandes coisas na minha vida. E comigo foi no meu ministério, mas na sua vida pode ser no seu trabalho, na sua família, no seu marido, no seu filho. Talvez o marido que não está em casa, que ficar distante da casa de Deus, mas ele pode voltar. É mediante a sua oração, as coisas mudam. A oração muda realidades. A fé move montanhas. Você tem orado com fé, você tem acreditado que o Senhor vai realmente fazer aquilo que você está orando. Você tem crido nisso. É isso que Deus tem falado em nosso meio. Timóteo, eles podem, você não pode negligenciar a presença de Deus, você não pode deixar de orar, você não pode entregar qualquer coisa para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nessa noite, foi exatamente isso que o Senhor queria para eu não vou me estender, eu queria que a palavra falasse por si só, mas o meu desejo nessa noite é que isso seja uma chama que não queime só no seu coração, nesse culto, mas que seja uma chama que queime continuamente no seu coração, que amanhã você dê um passo, que depois de amanhã você dê outro passo, e que isso venha ser presente na sua vida, até que o sobrenatural de Deus te consuma, até que o Espírito Santo de Deus venha se mover de forma tão sobrenatural sobre você, que venha impactar pessoas. Você tem influenciado pessoas? Você tem usado o que você tem para pregar a palavra de Deus? A missão não está só com o pastor. A missão não é só do pastor de chegar aqui e fazer um apelo. A missão não é só do pastor de chegar aqui e pregar a palavra. É a missão do crente, do cristão. O Senhor fala: ide pregar o evangelho a toda criatura. O seu Instagram é uma. Você pode ir no seu Instagram e falar assim: ei, o Senhor mandou dizer que Ele te ama. Você pode usar um dos seus 200, 300, 500, 600 mil seguidores e falar de Jesus para eles, pregar de uma forma diferente. Ei, vocês não precisam depender só do pastor pregar, vocês precisam pregar o evangelho. Vocês precisam avançar com as pessoas. Essa chama precisa queimar no nosso coração para a gente entender que o evangelho também depende de nós. Nós também precisamos dar o primeiro passo. O pastor nos ensina, mas lá fora nós somos os pregadores. Nós somos os cantores, nós somos os ministros, nós somos os pastores. A nossa vida é um testemunho na escola, é um testemunho na faculdade, é um testemunho no trabalho, é um testemunho no Instagram, é um testemunho na academia. Como tem sido o seu testemunho? Você tem representado a Cristo da forma correta? Você tem exalado a presença de Deus? Pessoas têm se constrangido de fazer coisas erradas na sua frente ou elas têm se sentido confortável? Isso é algo que sempre me deixou assim: caraca, se um dia eu chegar numa rodinha e falarem a palavra continuarem, eu falei: é uma coisa errada. Porque na escola era assim: a Melissa chegou, gente, não, respeita ela. Era muito assim, eu adorava isso. Então, que nós possamos levar essa palavra. E eu separei aqui um apelo, porque no meu coração, enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou para mim: você precisa perguntar. Precisamos dar o primeiro passo. E o primeiro passo não pode ser mediante só a nossa mente. Talvez possa ser na sua mente, no seu coração. Você falou assim: amanhã eu vou ser melhor. Eu começaria hoje. Eu começaria na noite de dormir, tirando uma hora de oração e falando assim: Deus me ajuda, porque é muito difícil. É muito difícil perseverar. É muito difícil perseverar, com certeza. É difícil. É difícil você acordar e fazer devocional. É difícil você ter que acordar 7 horas para ir para a faculdade, mas aí por conta do devocional tem que acordar 1 hora antes. Eu sei como é difícil, porque às 5 da manhã eu ficava sentada assim: oh, Deus.
E a minha pergunta nessa noite é: quantos querem manter a chama acesa? Quantos se comprometem a ir um nível mais fundo a cada dia? Deus, Ele está te esperando para viver o sobrenatural e o extraordinário dele. Basta um só passo. Basta um passo seu, basta uma perseverança sua. Ele mostra, Ele se mostra para você de forma diferente, de forma sobrenatural. É isso que Ele tem para nós. Basta um passo seu. Eu vou chamar o pastor Júnior para estar aqui orando por vocês. Quem quiser dar o primeiro passo nessa noite? Quem quiser falar, Senhor, a partir de hoje eu vou aumentar o nível. Eu vou entregar mais, eu vou dar o primeiro passo. Eu vou acender essa chama todo dia, eu vou colocar uma lenha por dia. Cada manhã eu mantenho a chama acesa. A cada manhã eu vou procurar influenciar uma pessoa à tua presença. É um passo de cada vez, um passo mais perto, um passo mais perto. Ei, Timóteo, eles podem, você não. Eles podem negligenciar, você não. Eles podem ir pro mundo, você não. Eles podem ter uma vida de qualquer forma, uma vida morta, você não. Você é escolhido, você é separado. Você precisa estar prostrado no altar. Você não foi feito para isso, você não foi feito para estar distante, você não foi feito para ter essas amizades, você não foi feito. Você foi feito para estar no altar, para colocar lenha sobre esse fogo cada dia e queimar até que o sobrenatural de Deus se mostre sobre você. Me aproximei, permaneci, o teu Quantos nessa olhar. noite desejam manter essa chama acesa? Quantos nessa noite desejam manter essa chama acesa? Vamos ficar de pé essa noite. Diga isso a Ele. Me aproximei, O fogo em teus olhos me consumiu de tal forma, que nada mais importa. Não resta nada. Fica o céu nessa noite. pedra após pedra.
porque Elias ele passa pelo Rio Jordão e com a sua capa o Rio Jordão se abre. Perceba, eu falei que Josué havia construído um altar aonde? No Rio Jordão. Agora o Rio Jordão se abre com o profeta Elias, porque aonde tem altar, eu profetizo, aquilo que está fechado se abre. Você precisa construir um altar com a sua vida para aquilo que está fechado venha se abrir. O Rio Jordão é o local aonde o profeta Eliseu começa o ministério. Porque aonde tem altar, também tem novos começos. Você precisa construir um altar. Se você quer viver o novo de Deus, construa um altar. Construa um altar. O rei Jeosafá, ele foi até o Rio Jordão para adorar o Senhor antes das guerras. Porque aonde tem altar, tem adoração. Só quem está construindo um altar vai adorar nessa noite. Só quem está construindo um altar vai louvar, vai celebrar nessa noite. Queima, 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 queima. Davi ele foge de Absalão pelo Rio Jordão. Sabe por quê? Porque no Jordão tem altar. E aonde tem altar tem refúgio. Construa um altar. A sua vida é um altar. Você acha que está tudo embaixo por quê? Porque você não está construindo um altar no mesmo Rio Jordão. Um aluno deixa cair o machado, ele não pode flutuar, porque aonde tem altar, tudo que está embaixo sobe. Construa um altar com a sua vida. João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, porque aonde tem altar, tem um novo nascimento para sua alma e para o seu espírito. E nesse mesmo batismo, a voz de Deus sai da eternidade, vem para o nosso tempo e diz: esse é o meu filho, que aparece na bomba, segundo o Espírito Santo. Porque aonde tem altar, tem fogo. Onde tem altar, tem presença do Espírito Santo de Deus. O meu convite nessa noite é para que você venha receber esse fogo do Espírito Santo. Mas perceba duas coisas nesse momento, antes de você vir aqui na frente. A Gal falou isso muito claro. Precisamos da lei. Porque Deus enviaria um fogo para alguém que não tem o desejo de mantê-lo. Para que Deus vai te confiar algo se você não tem desejo de dar continuidade àquilo que você quer receber? De duas uma, ou você quer receber esse fogo, algo do céu para a terra, somente para mostrar que você foi visitado? Ou será que você quer receber o fogo para que possa queimar algo da terra para o céu? Uma entrega. A sua motivação vai gerar um fogo estranho.
Queremos entregar, Senhor, a Ti a nossa lenha, a nossa vida, a nossa santidade. A Sua santidade vai ser um combustível para dar continuidade de tudo aquilo que Deus confiou na sua vida. Eu quero viver a santidade. Você quer, meu filho? Eu quero, Senhor. Ah, meu filho, se prepara. Eu vou transformar a sua vida, a sua família, a sua personalidade. Você tem uma missão. Você precisa responsabilizar. O fogo não vai apagar por causa da sua lenha. A sua família vai se manter de pé por causa da sua lenha. Os seus sonhos não vão se apagar por causa da sua lenha. Os seus filhos não vão se apagar por causa da sua lenha. A sua casa vai permanecer de pé por causa da sua lenha. O seu ministério vai permanecer de pé por causa da sua lenha. Cada um aqui que está com a sua lenha no altar, cada um aqui que está construindo o seu altar de santidade, que o Senhor venha derramar fogo, que o Senhor venha visitar nas madrugadas, que o Senhor venha colocar o desejo de um grande avivamento, porque para um grande avivamento precisa de um grande avivalista, precisa de um grande homem e uma grande mulher de Deus, de oração, de palavra, de entrega. Acreditamos, ó Pai, que essas pessoas serão celeiros de fogo, celeiros de dons espirituais. Profetizamos dons de cura, profetizamos dons de profecia, profetizamos dons de sabedoria. Se você quer receber, pega comigo, pega. Eu recebo. Aquele grande dia na volta do Senhor.